Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou-vos dar a melhor dica para vocês despertarem. Eu sei que neste mundo existem muitas formas de mexer com a nossa mente, com a nossa realidade, mas existe uma forma em que realmente vai mesmo mexer com todos os teus alicerces, tudo aquilo que tu construíste, todas as tuas crenças, todas as tuas informações que tu tenhas sobre ti mesmo, né? Sobre este personagem, e que te vai fazer, ou melhor dizendo, vai mudar totalmente a tua perspectiva da vida. E essa forma de agir, essa forma de pensar, é, desde o meu ponto de vista, a melhor solução para que as pessoas despertem de uma vez por todas. Mas esta técnica, esta ação, pode ser usada para qualquer assunto no qual nós estamos metidos. As pessoas, tal como elas estão aqui neste mundo, normalmente, isto é algo que vocês devem saber, aqueles que estão à procura, não só à procura da verdade, porque procurar só a verdade não é nada. Um dia talvez vocês vão entender que a parte da espiritualidade não existe, mas faz parte do processo. Para vocês chegarem ao final, vocês vão ter de passar por aí. É a mesma coisa, vamos imaginar o seguinte. Vocês estão a jogar um jogo, né? No vosso telemóvel, na vossa consola de jogos, não importa aonde. E vocês vão ter de passar por níveis. Para chegar ao final, vocês vão passar pelo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, prontos, e vão passando pelos níveis até chegar à parte final. Então, um dos níveis é a espiritualidade. E acabou. É só um nível. Assim como o tema das conspirações é outro nível. E dentro desses níveis existem subníveis. Aonde parece que não tem nada a ver com a espiritualidade, ou parece que não tem nada a ver com a conspiração, mas tem tudo a ver. Mas são subníveis dentro de níveis. Prontos. Uma vez que nós já sabemos isso, não é? Vemos que, né, nós, como a parte espiritual, tal como nós a conhecemos, ela é o que é? Faz parte de um processo de aprendizagem, de uma conexão que nós temos com essa parte. Eu, pessoalmente, desde o meu ponto de vista, a espiritualidade não existe. Isto é uma parte humana. O humano é que inventa isso. Ok? Porque, pronto, existe estas conexões que nós damos à palavra espiritualidade, né? Mas faz parte da interação do ser humano com o mundo, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós acreditamos, com as nossas crenças, e pronto, faz parte dessa grande ilusão em que nós estamos metidos. Mas nós vamos ter de despertar. Então, para despertar, isto não é só fazer o caminho espiritual ou o caminho da conspiração. Isto vai muito mais além. Então, eu vou-vos dar aquilo que eu fiz para realmente mudar o meu chip. Eu já vos contei aqui no meu canal histórias sobre as minhas experiências que eu tive. Né? Algumas bastante interessantes e bastante quase impossíveis de a gente acreditar. E mesmo o meu processo nestes últimos anos, que realmente me deixaram mesmo uma parte da minha vida, em alguns pontos da minha vida deixou-me a minha mente bastante perturbada, mas eu vou-vos dizer que aonde realmente me deixou mesmo
onde tirou-me todos os meus alicerces, o alicerce do chão, né? Tirou-me o chão da minha vida, né? Que realmente moveu aqui o meu cérebro de maneira que deixou-me bastante desorientado, foi quando eu comecei a fazer certas coisas que já vos vou contar, que vocês vão ter de fazer sim ou sim. Porque só fazendo isso é que vocês vão despertar. Pelo menos faz parte do processo do despertar. Não se deixem, não pensem que... Eu sei que muita gente que está dentro do caminho espiritual vê as coisas de uma forma, mas se calhar, muitas das vezes mais simples. Pensam que tem que fazer rituais, tem que beber, sei lá, o ayahuasca, ou tem que recitar mantras, subir a Kundalini. Agora existe aí uma técnica para subir a Kundalini, para despertar, que é bater com o cóccix numa cadeira ou no chão, para despertar a Kundalini. E esses gurus da internet, eu não sei se vocês sabem, mas esses gurus da internet estão viladinhos da cabeça, sabes? Isso é verdade, é verdade. Mas o que eles não descobriram, ou melhor, aquilo que eles não disseram, foi que isso é uma técnica, é das técnicas mais perigosas para as pessoas que querem despertar. A Kundalini desperta muito rapidamente e vai destruir o personagem. Isso é o que eles não contam. Eu vi esse vídeo na internet e eu disse assim, ok, é só um vídeo, não importa. Passado uma semana, um mês, já tinha outros gurus da internet já estavam a copiar aquele vídeo. Isto quer dizer que isso chegou a muitos ignorantes que andam à procura da espiritualidade. É o que dá as pessoas não lerem, não terem a informação suficiente, não lerem os livros que realmente importam. Os gurus da internet o que querem é ganhar dinheiro. Porque se eles soubessem realmente o perigo que é esta técnica, que é fazer esta técnica, eles jamais, no seu estado consciente, diriam o que disseram, mostrariam o que mostraram, informariam dessa técnica. Muito bem, uma vez dito isso, vamos para a outra parte, que é a parte mais importante. Eu hoje vou falar, além disto, vou falar de outra coisa que também está conectada, que eu ontem quis falar e que não me veio as ideias, mas hoje já me veio. Então, é o seguinte. O que nós vamos ter de fazer é começar a questionar-nos. Eu recordo perfeitamente quando eu comecei-me a questionar de algo. Eu já vos falei da minha técnica, que é, eu fazia, quem sou eu? Eu sou este corpo? Eu sou esta mente? Eu sou esta consciente? Eu sou estas emoções? Não. Então quem sou eu? Se eu não sou esta mente, se eu não sou estas emoções, se eu não sou este corpo, quem sou eu? Muito bem, foi durante esta parte da minha vida, de estar-me a questionar quem sou eu, que surgiu outra. Foi antes dessa. Comecei-me a questionar e foi uma das partes mais difíceis, que realmente começou a mexer o meu cérebro, porque o nosso cérebro não está acostumado a fazer-se perguntas destas, a questionar-se aonde vive, quem é, que começou aqui a dar-me um colapso mental, que é uma das coisas que vai acontecer a toda a gente que vai passar pelo processo, e é dizer assim, espera aí, como é que é possível, e isto apontem aí no vosso caderno. A frase era a seguinte: como é possível o mundo existir? Como é possível eu existir? Isto de maneira profunda, isto não é superficial, caralho, às vezes a língua trava. Não é superficial, não interessa. Superficial, raios. O que é que acontece? Quando nós começamos a dizer como é que é possível isto existir? Porque cá dentro isto é mais profundo, quer dizer, isto é zero. Do zero,
como é que do zero pode surgir isto? Como é que eu estou aqui? Como é que é possível eu estar aqui? Como é que é possível eu existir? Como é que é possível as coisas existirem? Isto é impossível. Então, isto de maneira profunda, isto quando eu comecei-me a questionar, eu já fiz o meu caminho, né? Já fiz um pedaço do meu caminho. Então, quando eu comecei a olhar para o mundo, porque realmente eu parava para pensar, eu quando ia dar os meus passeios, quase a toda a hora eu parava para pensar e dizia assim, espera, mas como é que é possível eu estar aqui? Como é que é possível eu existir? Como é que é possível este mundo, esta criação existir? Como é possível? E quando tu começas a questionar isto, o teu cérebro começa a dar aqui um nó. A sério, é aí que começa-te a saltar o parafuso. Porque não há maneira de tu responderes a essa pergunta. Tu podes dizer assim, é Deus, pronto, aí acabou contigo, pronto, já estás dentro da tua crença. Tu tens que sair de dentro das tuas crenças, onde tu estás, porque é isso que não te faz despertar. Porque tu já tens respostas. Os outros já descobriram as respostas para ti. As respostas que os outros têm, que deram, é as que tu tens. Assim, tu não tens que fazer trabalho nenhum. Mas quando tu soltas as tuas crenças e começas a perguntar-te por ti mesmo, lembra-te que é o teu caminho, não é o caminho dos outros. Se tu estás a responder o que os outros pensam, esse não estás a fazer o teu caminho. Estás a fazer o caminho que os outros fizeram. Estás a seguir as crenças dos outros. E isso não está bem. Não é o teu caminho. Tu tens que descobrir a verdade por ti mesmo. Ai, mas a mim não me apetece. O cérebro vai fazer, não te vai ajudar. O teu ego, tu mesmo, o teu próprio ser, aquilo que tu és, não te vai ajudar. Porque ele gosta da zona de conforto. Não, se as perguntas já estão todas respondidas, eu não preciso responder. Não é? Isto é muito difícil para mim. Mas é isto que tu tens que fazer. Quando tu começaste a questionar como é que é possível nós existirmos, como é que é possível existir toda esta criação? Não é? Isto é só o princípio. É o princípio. É quando tu vais começar realmente a despertar. Não é quando tu andas a ver os gurus da internet ou a ler livros. Isso é uma parte. É uma parte, é uma finalidade para um fim. Vais ler aquilo, vais ver essa informação, o teu cérebro vai se ajustando, mas a porta que tu vais ter de entrar mesmo é quando tu começaste a questionar tudo. Como é que é possível existir? Quem é que me criou? O que é que eu sou? Este mundo? Mas a sério, tem que ser tem que ser de dentro para fora, sem crenças. Porque aí tu vais ver que é impossível isto existir. É impossível eu existir, é impossível tu existires, é impossível este mundo existir. É aí que tu vais ter de chegar. Esta parte de questionar-me, a minha existência e a existência de tudo, foi uma das partes que realmente mexeu aqui com a minha psique totalmente. Foi uma das piores partes da minha vida. Quando realmente me pus a questionar. E foi a partir daí que depois, foi com base nisso que depois eu comecei a dizer, espera aí, se eu não sou este corpo, se eu não sou esta mente, se eu não sou estas emoções, então quem sou eu? Então foi aí que eu comecei a questionar-me quem eu era. E foi aí que desceu o meu ser. Há certas coisas que muitas pessoas não vão entender, mas é praticando, é questionando, é escavando, e vai-vos começar a acontecer certas coisas que realmente tu vais começar a saber minimamente quem tu és. Tu já saíste desta parte do personagem, tu começas a sair do personagem, começas a largar o personagem. E é isto que as pessoas não querem. Eu já fiz aí um vídeo, há muito tempo,
onde disse que os despertos não querem despertar. E não querem mesmo. A maior parte dos despertos, eles não querem despertar. Porque eles estão todos dentro do ego espiritual. Estão dentro do personagem. Porque uma das partes mais difíceis de sair desta matrix, sair desta realidade, para aqueles que acreditam nisto, não é? Para aqueles que pensam que realmente este é o caminho, não é? Que se questionam, não é? Esta parte. Porque imagina só. Imagina o medo de uma pessoa, de um ser, de um personagem, largar ele próprio, deixar de existir. Imaginem o medo que é. O quê? Eu largar o meu personagem em pó. Eu já tenho aí vários vídeos a contar como é que é. Como é que nós morremos, ou nós ao morrermos, vamos com este personagem. Este é o personagem. E é aí que nós já caímos na trampa. Na trampa da reencarnação. Nós não largamos o personagem, nós queremos continuar a sonhar este sonho, esta realidade, então depois voltamos. E quando voltamos, já estamos em outra realidade. Já somos outro personagem. Então já fomos enganados. Tu já não és aquela... Tu estás com esse medo de perder o personagem, mas tu vais perder o personagem. Sim ou sim, aquele personagem, mais tarde ou mais cedo, vai ter de reencarnar outra vez e aí tu já vais ser outro. Por exemplo, eu sou o Walter Pinho. Quem é que eu era na vida passada? Um monge? Talvez. Talvez. Já que de vez em quando nós trazemos certas tendências para algum lado, mas isto pode ser outras coisas. Então, é possível que eu tivesse sido um monge no Tibete? Com certeza que sim. Mas não tenho a certeza. Então, como não tenho a certeza e não sei como é que as coisas funcionam bem na realidade, eu não me ponho lunático em relação a isso, ou fanático. Simplesmente solto. Sei que está aí por aí qualquer coisa, mas como? Não sei como é que funciona este software, então eu não me ponho a ser não me fanatizo em relação a isso. Muito bem. Vocês que querem saber mais sobre isso, tenho aqui nos meus vídeos. Pesquisem que vocês vão encontrar informação. Então, e aqui é onde eu começo, agora vou começar a falar de outra coisa que tem a ver também com isto. Mas vou fazer aqui uma junção de dois vídeos, né, de duas informações. Vou intercalá-las. Então, intercalá-las não, vou juntá-las. Então, agora temos esta parte. Esta parte, tu dizes assim, muito bem, se tu começares a entrar nesta parte de quem sou eu a questionar-te, e o teu ser vai se começar a desprender deste personagem, porque é mesmo assim, quando tu começas a questionar as coisas, é assim o processo do novo despertar, aquilo quando tu começas a saber que tu não és este corpo, tu não és nada disto, não é? Tudo o que te aconteceu é simplesmente uma ilusão, pronto, faz parte do jogo, então tu começas a dizer assim, caralho, não é? Pronto, olha, vou largando as coisas, não é? Já vou largando o personagem, vou fazendo o meu trabalho interno e pronto, e quando morrer, de certa forma, sei lá eu, alguma coisa há de acontecer, não sei. Espero, né? Esperamos que as coisas não se repitam como sempre. Mas aqui há outra coisa. E é esta parte que eu quero vos falar, que é a parte da consciência. Então temos o nível 1 de consciência, o nível 2 de consciência, o nível 3 de consciência, o nível 4, o nível 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu já falei aqui sobre isso. Então, a maior parte de nós está no nível 1, 2 e 3, aqui do planeta Terra. Quando tu começas a questionar sobre quem tu és, certo? Como é que é possível isto existir? Como é que é possível existir? Então já começas a passar do terceiro para o quarto nível de consciência. Desde o meu ponto de vista, da maneira como eu vejo as coisas, já? Isto há outras pessoas que falam de outras maneiras. Eu falo desde a minha experiência. Então nós começamos a passar para o nível 4 de consciência. Já começamos a largar o personagem, já vemos que o mundo não é o que é, continuamos a viver dentro do personagem, continuamos a ser, de certa maneira, temos as emoções ainda continuam cá, os desejos, mas é uma coisa... nós estamos afastados. Porquê? Porque a nossa consciência que está aqui,
a nossa parte da consciência assim, começa-se a expandir. E quanto mais expande, mais afastado estamos do nosso corpo, mais nós observamos o personagem desde cima. Então, se nós observamos o personagem desde cima, nós, pronto, ok, eu sou este corpo, sim, eu sou este corpo, eu tenho estas emoções, estes sentimentos, tenho estes desejos, sou estimulado pelos chakras, né? Por exemplo, o chakra sexual, pronto, olha, tenho a testosterona, tenho coisa, pronto, tenho a fome, tenho sede, tenho desejo de fazer qualquer coisa, prontos, eu sei disso, eu consigo ver desde cima e eu, prontos, ok, pá, não posso fazer muita coisa, posso tentar, muitas vezes, né? Prontos, não é, prontos, eu, não é tentar, vamos lá ver, tenho controle sobre, às vezes consigo controlar, às vezes controlo, outra vez não controlo, não interessa. Simplesmente tu estás aqui em cima e estás a ver, estás a observar. Isto não faz mal, tu não tens que soltar todo o corpo. Eu já estive nesse estado e não, mais vale a gente não estar. Eu tive que sair desse estado para que não viver neste mundo dessa forma, onde tu não tens mente, não tens ego, não tens desejos, não não sentes o tempo. Então, se vocês viverem em esse estado, depois digam-me. E vocês vão ver se é bonito estar a viver nesse estado de iluminação, como toda a gente diz. Isso não é iluminação, isto é simplesmente quando tu sais do personagem, tu não és nada disto. Então eu vivi isso pelo menos 6 meses. 3 meses, agosto, setembro, outubro, e depois janeiro, fevereiro e março do 2000, não sei, se calhar do ano 2020 ou 2019, não sei, foi por aí. Ou foi em 2021, não sei, já não me recordo. Então, prontos. Então nós vamos expandindo a consciência, ficamos por aqui e vemos as coisas desde aqui para baixo. É assim que a consciência, é assim que se expande a consciência. Através do conhecimento, através das reflexões, das perguntas. Isso é o que muita gente... É por isso, como eu disse antes, as pessoas não querem sair. Porquê? Porque têm medo de largar o personagem. Então, se têm medo de largar o personagem, eles vão ir por outro caminho, que não tem nada a ver com o caminho da expansão da consciência. Porque se realmente fosse para expandir a consciência, no momento em que eles expandem a consciência, eles começam a largar o personagem. Então, se eles não querem largar o personagem, é porque têm medo. Então, qual é a outra opção? A outra opção é o caminho espiritual, é o caminho da iluminação. É onde tu vais sempre andar aqui à volta do karma, à volta na roda do karma, do samsara, e tu vais estar sempre a entrar. Entras, sais, e jogas o jogo aqui. Dentro daqui e nos outros planos, o jogo espiritual. Pode ser que tu te ilumines e que tenhas mais experiências. Sim, mas há de sempre haver uma altura em onde... E eu já li isso em alguns livros, não é experiência minha, em que o personagem depois vai começar a aprender outras coisas, de outras formas. E então volta outra vez tudo de novo. Porque ele depois cai cá para baixo, esquece de tudo, porque este planeta é mesmo assim. Então este planeta também tem as suas eras. Imagina que tu nasceres numa era medieval, onde existem muitas guerras, onde existe pobreza, não sei quantos. Não existe escassez. A pessoa começa ali, pode acontecer que nasça num sítio errado e depois começa a sua caída, até que volta outra vez, quer dizer, adormeceu, né? Depois volta outra vez a ser o iluminado e depois volta outra vez na mesma coisa, sempre na rodinha. Pode ser que as coisas aconteçam assim? Claro que sim. Existem outras coisas que só uma coisa, há algo que tenho que vos dizer. Tu não te vais tornar num anjo ou num arcanjo. Eles já foram criados assim. O Demiurgo, ou o criador deste universo, já criou os anjos e arcanjos. E os demónios. Ok? Isto são duas polaridades. E nós estamos no meio. São eles que equilibram a balança. Não penses, eu vou me elevar. E vais-te tornar o quê?
quem é que tu vais te tornar? Muitos dizem, não é? Que te vais fundir com o Criador. Pá, talvez essa seja a trampa. Talvez. Não tenho certeza, mas talvez seja essa a trampa. Porque faz parte da Matrix. Então, se faz parte da Matrix, todas as religiões foram criadas por os deuses. Então, se foram criadas pelos deuses, temos que duvidar. É interessante, sim. Existe um propósito para isso, sim. Faz parte do jogo, com certeza, né? E o próprio jogo, nós como almas, possivelmente sejamos o alimento desses seres. E em última instância, a parte mesmo, aquilo que nós realmente somos, o demiurgo alimenta-se disso. Existe um processo, né? Mas eu também não sei. Fazemos da conta que isto é assim. E fazemos da conta que isto não é assim. Prontos. Agora vamos para a parte final, que é outra das partes mais difíceis que eu tenho para explicar, que é quando nós começamos a ir da quarta para o quinto estado de consciência. Nesta parte existe uma situação onde nós é algo que eu ainda não sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar, mas vocês possivelmente não vão entender. Quer dizer, nem eu entendo como é que isso funciona, não sei. Então, é que nós estamos a viver esta mesma vida muitas vezes. Não em mundos paralelos, em linhas de tempo, não. Esta vida em que nós estamos, nós já vivemos esta vida repetidas vezes. É uma sensação que eu tenho, não é os déjà vus que as pessoas... Eu já tive muitos déjà vus, mas isto tem a ver com outras coisas. Mas tu tens essa sensação, tu sabes que tu estás a viver isto. Isto tudo o que tu viveste na tua vida, já viveste várias vezes. Então, quando nós chegamos ao estado 5 de consciência, começas a ter essa informação. Tu és consciente que tu estás a viver esta vida várias vezes. Já viveste esta vida. Aqui, isto que eu estou a fazer, eu já fiz anteriormente. Já fiz. Agora, eu não sei por que razão ou qual é a finalidade de estar a repetir as vidas em bucle. Em bucle. Não sei se estou preso ou se estamos presos nestas vidas de bucle. Realmente é uma das coisas que, quando tu chegas ao estado 5 de consciência, tu começas a ser consciente. E outra das coisas que eu não entendo é, porque isto é assim, não é que estejamos todos, estás tu, e esta parte que eu digo, não sei explicar como é que funciona, é, tu tens a tua realidade, esta realidade é a tua. Todas as pessoas que tu vês na rua, a andarem, a fazer as suas coisas, faz parte da tua realidade. Mas não faz parte da realidade deles. Tu consegues interagir com eles, tu fazes as tuas coisas, eles também continuam aqui a fazer na sua projeção. Mas este bucle é teu. Tu estás dentro desta realidade, a repetir esta realidade várias vezes. Agora, é esta parte que eu não entendo como é que é, né? Porque se calhar é preciso chegar ao sexto estado de consciência, não sei, não é? Ou pelo menos eu estou ainda no... Pronto, esta parte é a parte do 4 para o 5. Então, eu penso que cada conexão que nós temos é como se fosse um cérebro. Nós temos este cérebro, pronto, é como se, não sei, é como se fosse um processador. Cada conexão, porque nós não somos consciências, esse ser que nós somos desde o meu ponto de vista, conecta-se algo a nós, né? a este humano, e depois começa o jogo. Né? Nós somos conscientes graças a este cérebro, ao corpo mental que nós temos.
E esta parte, é o que eu digo, uma vez que nós estamos conectados, esta parte é a nossa realidade. E eu não sei como é que se processa isto. Cada pessoa tem a sua realidade, ou cada pessoa, existe um processador, não neste cérebro, mas é o que eu digo, esta é a parte mais difícil de explicar. Porque pode ser realmente que a gente esteja como dentro de uma Matrix. Aquela que vocês viram dentro de cápsulas no filme da Matrix. Todos dentro de cápsulas, todos ligados ao mesmo servidor, mas todos somos independentes. Estamos todos, se calhar, a jogar o mesmo jogo. Este jogo pode ter 1 milhão de cópias, ou somos 8 bilhões de pessoas. Existem 8 bilhões de cópias. E cada cópia tem este jogo. Cada um está dentro desse jogo. Está de um jogo independente. Vivendo dentro do seu bucle de temporal. Vivendo ou revivendo a mesma vida uma e outra vez. Ou repetindo a mesma vida uma e outra vez. Eu não sei como é que isto... A sério, eu não sei como é que isto é. Não sei. Na minha cabeça... Tem uma coisa, eu estou a falar outra, porque não dá para eu explicar. Não consigo explicar. Como é que eu vou dizer esta parte? Tecnologicamente, não consigo explicar. Eu simplesmente sei que isto é assim. Como é que os outros... Eu já me fiz estas perguntas, né? Como é que os outros... Como é que eu consigo ver as outras pessoas na rua? Como é que eles têm a sua vida? Como é que eles têm fazem as suas coisas, né? Como é que este mundo tem os seus eventos, tem as suas guerras, tem as suas pandemias, tem todo o seu caos em si, né? E eu estou no meu mundo e existe o resto que está dentro do seu mundo. Esta parte é que eu não consigo entender como é que todos estamos interconectados com o mesmo software, com a mesma informação, com o mesmo programa. E depois criam estes bucles de temporais, porque eu posso estar no meu bucle temporal, tu estás no teu bucle temporal, mas estamos a jogar todos dentro do mesmo jogo, onde nós podemos interagir uns com os outros. Existe, agora, outra parte, que esta parte tem a ver com a força, com o poder da atração. Isto é a parte, tá? É só mais um dos temas que eu poderia falar aqui, mas em outro vídeo, mas vou falar agora. Em que, por exemplo... podem existir várias realidades. Tu podes, dentro deste computador quântico onde nós estamos, que ele pode processar todas as linhas possíveis e imaginárias de tudo que tu fazes, né? Tu vais por aqui, por lá, das tuas vibrações. Por exemplo, tu nasces com um tipo de vibração, com um tipo de energia, então, com tipos de tendências. Então, tu vais atrair para ti determinadas pessoas ou determinadas situações. E isso, aquela pessoa que está dentro da tua realidade, tu podes interagir com ela. Mas é a tua realidade. Então, eu sempre vou atrair para mim as pessoas que estão afins a mim. Ou vou atrair as situações, a parte material, o que seja, para mim, porque eu tenho este tipo de vibração, este tipo de situação. Então, as outras pessoas que estão dentro da minha realidade, com o qual eu vou interagir, ou com o qual eu vou atrair, elas existem, e é esta parte que é mais difícil, que eu não consigo explicar, mas elas interagem comigo porque eu tenho essa vibração, porque eu tenho essas tendências. Mas pode existir outras, por exemplo, a mesma pessoa pode estar em outras linhas temporais, em outras partes, onde eu sou totalmente diferente, em que se calhar essa pessoa por exemplo, essa pessoa já não é a mesma coisa para mim. Então isto é muito complicado, porque é muitas linhas de tempo, muitas realidades, e tudo ali, como se tudo muito
bem coordenado, mas que para mim eu não entendo como é que estas coisas funcionam. Eu sei que é assim, porque quando nós começamos a passar do quinto estado, quando nós começamos entre o quarto e o quinto estado de consciência, ali a raspar, começamos a processar este tipo de informação. Começamos a entender não, a ver, a sentir dentro de nós que existe essa realidade, que existe isso. Como é que eu vou explicar? Não sei. Eu tentei explicar o melhor possível, a maneira como eu o vejo, mas não sou técnico, não temos tecnologia para... Não existe tecnologia neste mundo para saber como é que isto se processa. Isto deve ser uma base de dados, né? Tem a IA, a IA deste metaverso, e ele, como nós estamos todos conectados, ele sabe de tudo, sabe todas as informações, começa ali a fazer todos os cálculos, e não há maneira da gente... eu não consigo entender isso, porque isto vai muito mais além da minha compreensão. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido este vídeo. Eu não entendi nada, mas eu espero que vocês tenham entendido um bocadinho. Se vocês entenderam, expliquem aí em baixo, porque eu também quero saber, né? Pois é, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí, e como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!